Agora, vamos falar sobre dietas da moda, tá? Separei algumas aqui, né? As mais comuns, low carb, low fat, cetogênica, jejum intermitente, vegana, mediterrânea. A carnívora, que é um lixo total, né? Vocês vão explicar por quê. Vou até colocar mais uma aqui, que é a flexível, né? Também o pessoal anda falando bastante. Aproveitar e já colocar ela aqui, né? Bom, vamos começar pela mais comum atualmente, que é a low carb, tá? Primeira coisa, que estar na moda não é ruim. Ah, tá todo mundo fazendo, isso é péssimo. Não, né? O problema, quando algo está na moda, é que muita gente divulga de uma maneira errada, ok? Mas por estar na moda é bom para ter mais pesquisas científicas a respeito. Logo, tendo mais pesquisas a respeito, a gente tem mais informações sobre o efeito da dieta e assim, sobre como que ela pode ser útil ou não para os nossos pacientes, né? Uma dieta low carb é uma dieta baixa em carboidrato, CHO, tá? As definições variam. Algumas definições falam que tem que ser menos que 35% do carbo da dieta. Então, se é uma dieta aqui de 2.000 calorias, né? Eu vou ter que pegar aqui, por exemplo, e jogar 35% dessas 2.000 aqui como carboidrato, no máximo, né? Logo é bem simples, né? 2.000 S igual a 100, 35 aqui, a gente vê quanto que seria. Vou pegar minha calculadora aqui, né? Fazer mais corretinho e vamos ver aqui quanto que vai dar. Então, lógico que poderia até deixar mais fácil a conta, né? Com matemática, mas não importa. O importante é que vocês entendam, ok? Então, eu vou ter aqui 700 calorias, mais ou menos, né? Do que de carboidrato, ok? Isso em gramagem daria o que? 700 dividido por 4, né? Que vai dar 175 gramas de carboidrato, ok? Por que isso? Porque 700 calorias, né? 4 calorias de carboidrato, 1 grama. Então, 175. 700 seria 35% de 2.100, ok? Logo, de 2.000. Logo, funciona mais ou menos assim. No entanto, outras definições acham que isso aqui é muita coisa nesse exemplo, né? É claro que fosse 1.500 calorias, seria bem menos. Mas outras definições trazem aqui como 100 gramas ou menos, né? Ou 150 gramas ou menos, ok? Isso aí não é tão fechado na literatura, os autores discutem muito o que é uma dieta low carb, né? Seria mais interessante até se colocassem gramagem por quilo, né? Na maioria das referências, mas é só para vocês entenderem. Dieta low carb não é necessariamente uma dieta baseada em índice glicêmico, nem em carga glicêmica, nem em mais gordura, nem em mais proteína, tá? Eu posso ter uma dieta low carb, por exemplo, 25% de carboidrato, 40% de gordura, que já fica acima ali das referências que eu mostrei para vocês na aula de gordura, né? E 35% de proteína, que também vai ficar acima de algumas referências. Logo vai ser o quê? Mais dos dois. Mas eu posso ter uma dieta low carb com 30% carboidrato, 25% gordura, né? Que aí vai estar dentro das referências, não vai ser high fat, e o resto com proteína. Aí vai ser só uma dieta com mais proteína, ok? Então não significa que low carb você tem que subir mais gordura ou subir mais proteína. Tudo varia. Também não significa que será baseado em índice glicêmico ou carga glicêmica. Muita gente diz o quê? Que não pode consumir, por exemplo, banana, né? Que tem mais carbo. Não pode consumir, por exemplo, pão, que tem um alto índice glicêmico, né? Não pode consumir arroz, que nem tem um índice tão grande assim, tá? Isso daqui, esse argumento está errado, tá? Uma dieta low carb baseada em gramagem ou percentual. Não é baseado em alimentos, índice ou carga glicêmica. A literatura mostra, na verdade, gramagem ou percentual. Então, se eu vou fazer uma dieta low carb aqui, numa pessoa que vai consumir 1.500 calorias, vamos falar que eu vou pegar dessa dieta aqui, 25% dela vai ser carbo. Então, tornando mais fácil,
Pego 1.500, divido por 4, ok? Vai dar aqui 375, se não me engano. Logo, 375 calorias, né? 375 vezes 4 vai dar ali, vezes 2, 750, vezes 2, 1.500. Aqui eu vou ter, então, vou fazer aqui na calculadora, né? Mas vai dar menos de 100 gramas de carboidrato, tá? Então, deixa eu achar minha calculadora aqui. 375 dividido por 4, 93 gramas de carboidrato, até um pouquinho a mais, tá? Dessas 93 gramas de carboidrato, pensem comigo. Se eu coloco mais ou menos 100 gramas de arroz, eu vou ter aqui, em média, né, 20 gramas de carbo. Se eu coloco 100 gramas de batata doce, eu vou ter aqui mais ou menos 18 gramas de carbo, ok? Se eu coloco um pão aqui, pode ser mesmo 2 fatias de pão de forma, ou pão francês, né? Vamos pôr pão francês. Eu posso ter aqui, numa média, 25 de carbo, né? Uma banana, vai depender da banana aqui, né? Mas vamos deixar um exemplo aqui, 15 gramas de carbo, tá? Se a gente soma tudo isso daqui, olha só, vou até deixar 20 aqui, que elas já são mais rápido, né? Bom, 40 mais 40, tudo isso aqui deu 80 gramas de carbo. Logo, eu poderia colocar tudo isso nessa conta aqui, ok? Obviamente, se eu estou fazendo uma dieta low carb, eu vou procurar o quê? Alimentos com mais densidade nutricional, né? Já que eu tenho poucas opções de carboidrato, apenas 93 gramas. Então, o que eu poderia fazer aqui? A batata doce já tem bastante nutriente, né? Batata doce. Deixa eu apagar aqui, não deveria, mas tudo bem. Tem bastante nutriente, vamos deixar 20 aqui, né? No 20 gramas. Se eu quero uma dieta com bastante fruta, só que eu tenho essa limitação de carbo, o que eu vou fazer? Colocar aqui, por exemplo, morango, né? Posso colocar aqui, por exemplo, outros frutos, né? Como, por exemplo, abacate, que é mais fibra, né? E gordura. Eu posso colocar aqui, até poderia colocar a banana, se a pessoa gosta bastante, não tem problema nenhum, né? Posso colocar aqui outra fruta com menos carboidrato, como é o caso da melancia. Ela tem alta carga glicêmica, né? Já apaguei aqui, né? Perdão, ela tem alto índice glicêmico, mas tem baixa carga, por quê? Ela tem pouco carbo, né? Mais melancia, ok? E tem grande volume, né? Então aqui, em 3 porções, né? Eu conseguiria, por exemplo, mesmo que uma banana, até um pouquinho mais, né? 100 gramas de batata doce. Esse arroz aqui, eu poderia colocar o arroz integral, por exemplo, né? Só pensando em conteúdo ali de alguns micronutrientes, como o magnésio, que ele tem mais, né? Não pensando em calorias, ok? E nem precisa ser um integral, que a gente também pode completar usando branco, colocando o quê? Mais vegetais, né? Brócolis, couve-flor, tal, pepino, cenoura, tomate, enfim. Isso aqui, na verdade, nem se calcula o total de carbo aqui. Ah, precisa calcular da abóbora? Lembre-se, tem bastante fibra. Então, muito provavelmente ali, a não ser que a pessoa faça a dieta da abóbora, que aí vai ser uma dieta errada por ter uma pouca variação alimentar, não vai precisar calcular, né? Então, só aqui a gente teve o quê? 60 gramas, né? Aí é interessante também fontes de laticínios, como por exemplo aqui, vamos colocar 240 ml de leite, né? E quanto que a gente pode ter aqui, mais ou menos? Uma média de 10 gramas. 70 gramas aqui. Ó, continua abaixo, né? Posso colocar aqui até um doce de leite, por exemplo, né? Uma porção pequena, obviamente, né? Porque aqui eu vou conseguir, por exemplo, mais uma porção, uma colher ali de sopa, né? Até um pouquinho maior, né? Posso colocar aqui, ó, 70 mais 15 gramas de carboidrato doce de leite. Tudo isso daqui vai dar o quê? 70, 85 gramas. Logo, ainda continua baixo, né? Lembrando que eu peguei uma dieta bem baixa em calorias e com pouco carboidrato. 25% de carboidrato, uma dieta bem baixa em calorias, ok? Então, consegui o quê? Colocar arroz, colocar batata doce, consegui colocar morango, aqui abacate, consegui colocar melancia, consegui colocar leite, doce de leite, leite condensado, ok? Tudo isso, porque ó, 20
mais 20, mais 20, 60, mais 10, 70, mais 15, 85, tá? Poderia colocar ali até um pouquinho de feijão, por exemplo, para combinar aqui com esse arroz, que leguminosas têm menos carboidrato aqui do que o arroz, do que o cereal, tá? Logo, exemplo de uma dieta low carb com bastante alimentos aqui, né, que são, em geral, saudáveis, doce de leite mais para dar palatabilidade, ok? Bom, a dieta low carb, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer com que você perca mais peso, frente a outras dietas, mas isso vai ser em curto prazo, tá? Logo, esse curto prazo vai ser em até 6 meses. A longo prazo, há uma estabilização, né? Por quê? Porque quando você faz uma dieta low carb, você perde o quê? Mais água, mais glicogênio, que também pesam. Enquanto que a gordura depende do quê? Déficit calórico. Se você faz uma dieta low carb com excesso calórico, você vai ter ali então excesso ou de gordura ou de proteína e até de ambos. Esse excesso, principalmente de gordura, vai virar gordura, porque está em excesso, não tem para onde ir, né? Expliquei isso nas aulas anteriores de macronutrientes. Logo, você pode perder peso, porque você tem bastante água, de repente, bastante glicogênio, né? Mas você pode ganhar gordura. Você pode perder 3, 4 quilos aqui, mas ganhar 2 de gordura num prazo pequeno ali de, sei lá, de 4 semanas, 5 semanas, tá? Portanto, não usem apenas a balança nesse caso, né? No último exemplo, eu mostrei como usar a balança, né? Mas ali já é uma dieta bem estabelecida, ok? Qual que é a hipótese da dieta low carb, né? Deixa eu escrever aqui. Hipótese. É o quê? Diminuir insulina. Por que é diminuir insulina? Porque você tem menor consumo de glicose. Essa glicose vai lá no teu pâncreas, né? E libera insulina. Se você tem menos, você produz menos insulina, que é um hormônio anabólico. E ele faz o quê? Impede quebra e oxidação de gordura corporal, tá? Mas, como eu já expliquei para vocês nas outras aulas, você pode até ter menor insulina, mas se você tem menos insulina, mas ao mesmo tempo você tem uma ingestão maior de gordura, o que vai acontecer? Beleza, você vai ter ali uma oxidação de gordura porque tem menos insulina, mas também vai ter uma maior formação de gordura, porque está entrando mais gordura, ok? E proteína. A proteína tem um efeito ali menos lipogênico, ou seja, mais proteína não vai formar tanta gordura quanto mais gordura, mas pode ter essa ação sim, ok? Bom, então a hipótese dela só vai ser útil, né? Só é bem confirmada quando a pessoa tem o quê? Deixa eu puxar para cá, resistência à insulina. Se a pessoa tem uma resistência à insulina, ou seja, o corpo já precisa produzir mais insulina para dar conta dessa glicose, porque tem problema ali no pâncreas para liberar insulina, nos receptores da célula, né? A célula não consegue pegar tão bem essa glicose, a insulina não consegue ir lá e fazer essa ação, eu tenho que produzir mais insulina. Logo, eu tenho uma resistência a ela. Se eu tenho mais resistência, pode ser benéfica a dieta low carb por isso, porque eu consigo baixar ali a insulina e melhorar essa questão de resistência. Também pode ser benéfica se eu quiser uma maior perda a curto prazo, tá? Aquele exemplo que eu dei de obeso, por exemplo. O obeso, ele vai ter ali mais gordura, mas também mais água. Se eu quero que ele melhore o rendimento dele no treino, diminua a apneia, diminua ali o impacto nas articulações, tirar essa água aqui pode ser interessante, tá? Então posso sim fazer uma dieta low carb com ele, ok? Não quer dizer que eu tenho que permanecer numa dieta low carb. Um cuidado que a gente tem que ter é que dieta low carb, ela faz o quê? Ela pode ter mais gordura. E muita gente pensa que é gordura à vontade. E isso é um cuidado, porque alguns tipos de gordura, como a gordura saturada, né, além da própria sacarose, né, que no caso da dieta low carb será menor, claro, aumenta o colesterol LDL. Na verdade, nossa lipoproteína carreadora de colesterol, né, que é a LDL. Se eu tenho um indivíduo obeso, ele já tem o quê? Uma certa inflamação
e provavelmente muita glicação, porque já tem essa resistência. Então já tem muita glicose ali na corrente sanguínea, né? Consequentemente pode haver essa glicação ali na artéria. E se eu já tenho mais LDL, eu tenho mais placas de ateroma, que é justamente aquelas plaquinhas que impedem o sangue ali de ter ação, de carregar oxigênio para os tecidos, né? E sem isso você vai correndo, aumentando o risco de infarto. Consequentemente, muito cuidado com isso, tá? Porque aumenta o LDL. Ah, mas aumenta o HDL também, a dieta low carb. Pode aumentar dependendo da fonte de gordura, tá? Conforme eu mostrei para vocês na aula de gordura. No entanto, se eu já tenho um LDL muito alto, por mais que eu suba o HDL, e tenha ali exames de razão, LDL e HDL, né? Se eu tenho um LDL já mais alto, às vezes subir HDL igual, sei lá, eu deixo 200 LDL, que é bem alto, e 100 HDL, que é extremamente alto, né? Razão 2:1. Isso seria uma razão benéfica se eu tivesse, por exemplo, LDL, né, esse colesterol, em 100 aqui, por exemplo, e HDL em 50, né? Isso seria uma razão benéfica, mas se eu tivesse, por exemplo, aqui, 200 e 100, os estudos mostram que esse LDL é um fator de risco para a mortalidade individual, tá? Muita gente fala mal desses estudos falando que são pagos pela indústria da estatina, né? É claro que tem muita prescrição errada e muito estudo comprado, mas temos estudos sem o uso de estatina, que não foram comprados, mostrando que, também não quer dizer que todos os estudos com estatina foram comprados, tá? Mas mostrando o quê? Que essa redução de LDL seja por qualquer método, seja dietético, seja um método cirúrgico, tá? Sejam outros medicamentos, é muito benéfica no risco para mortalidade, tá? Então é questão de mortalidade aqui. Logo, cuidado com quem fala que LDL alto não é um problema, ok? Até porque quando a gente tem uma hipercolesterolemia familiar, uma doença genética que a pessoa nasce com LDL mais alto, se não tratada a pessoa morre. Então é sim um grande problema. Um bom efeito da dieta low carb é o seguinte, tá? É que ela tem o potencial de baixar triglicerídeo no sangue. Por quê? Porque ela precisa oxidar mais gordura. Logo, esse triglicerídeo do sangue, ele é utilizado para oxidar mais gordura. Então ela vai baixar isso, ok? E para quem que é bom? Para quem tem, por exemplo, cirrose, né? Para quem tem uma esteatose. Mas, mais uma vez, cuidado com o excesso desse daqui, de gordura saturada, que são efeitos clínicos diferentes. Então, quando você está fazendo uma dieta low carb, você está buscando qualidade. Então, qualidade de vegetais, batata doce, frutas e frutos, ok? Que mais você pode usar? Leguminosas. Então, qualidade nutricional sempre. Não pense que uma dieta low carb é a dieta do bacon, da maminha, da linguiça. Não, isso é errado e perigoso, tá? Bom, também pode ajudar quem tem resistência à insulina. E quem tem resistência à insulina é o cara com pré-diabetes, né? Por exemplo, ou mesmo diabético tipo 2. Diabético DMT2, tá? Porque esses caras já têm ali um metabolismo da glicose alterado. Então, dando menos glicose, eu tenho um efeito positivo, ok? Esse efeito é principalmente visto em até 6 meses. Depois disso, eles veem o mesmo efeito em dietas low fat, por exemplo. Mas se o cara chega com uma hemoglobina glicada, que é um marcador de glicose muito importante em diabéticos, né? Mostra o consumo o exagero de carboidrato em longo prazo, mais ou menos 3 meses. Se está muito alto, é muito arriscado. Talvez ele passe a precisar de insulina. Então, se ele chega assim, aí é interessante já começar com uma dieta mais low carb, para reduzir esse marcador o quanto antes, depois fazendo periodização, né? Até porque provavelmente ele vai querer aumentar carboidrato devido à questão de receptores de palatabilidade, enfim, que não casam tanto com o tema do curso, tá? Então é mais ou menos assim que funciona a dieta low carb, né? Espero ter ajudado. No próximo vídeo, vocês viram que só uma já tomou bastante tempo, né? Mas no próximo a gente fala das dietas low fat.